Sabe aquele momento em que a gente tenta entender como a mente humana adquire novos hábitos, habilidades e formas de agir? Bom, para chegar nessa resposta, a gente precisa voltar a um dos maiores pontos de virada na história da psicologia. Antes das teorias de Albert Bandura ganharem tração, o consenso acadêmico era totalmente dominado pelo behaviorismo clássico. A ideia geral era de que o aprendizado acontecia quase que exclusivamente por condicionamento direto, ou seja, uma ação era tomada, seguida de recompensa ou punição, e pronto, o comportamento estava moldado. Mas a grande sacada da teoria da aprendizagem observacional do Bandura foi mostrar que a nossa espécie tem um mecanismo muito mais sofisticado para mapear o mundo e que não depende só de estímulos físicos diretos. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesta nossa análise de hoje. Todo comportamento pode ser aprendido apenas observando? A resposta da psicologia moderna para isso é um gigantesco e fascinante sim. É muito louco constatar que é super possível absorver, estruturar e internalizar uma habilidade novinha em folha ou até uma atitude social complexa sem nunca ter executado a ação antes. A mente humana é tão bem programada que o simples ato de observar um modelo em ação já dispara um aprendizado real e duradouro. Isso literalmente poupa a gente de todo aquele processo exaustivo de tentativa e erro. E para entender como toda essa engrenagem funciona na prática, a gente entra agora na base de tudo isso, o modelo triádico de Bandura. O conceito central aqui é o que a psicologia chama de determinismo recíproco. Tradicionalmente, o pessoal achava que o ambiente simplesmente ditava o comportamento humano, de forma unilateral e fim de papo. Mas o modelo triádico quebra totalmente essa visão e estabelece 3 pilares fundamentais: o comportamento, o contexto, que é o ambiente físico e social, e a pessoa, que engloba toda a parte cognitiva e emocional. A genialidade dessa teoria está justamente na interdependência constante entre essas 3 forças. Por exemplo, imagina um ambiente de trabalho super competitivo. Isso pode gerar ansiedade no indivíduo, fazendo com que ele adote uma postura mais defensiva. E adivinha, essa postura defensiva altera o ambiente de volta, deixando o clima ainda mais hostil para os colegas. É um fluxo contínuo e dinâmico, onde nossas ações moldam o mundo ao nosso redor na mesmíssima proporção em que o mundo molda nossas ações e pensamentos. Isso nos leva direto aos 2 caminhos principais de aquisição de comportamento: a aprendizagem direta e a indireta. Vamos trazer isso para um cenário corporativo que é bem familiar para muita gente. Imagina que um funcionário entrega um projeto absolutamente excepcional e, como resultado, ganha um baita bônus financeiro ou um prêmio de destaque. O que acontece aqui é o famoso condicionamento operante clássico. A recompensa age como um reforço direto para aquele comportamento positivo. O cérebro desse profissional registra na hora o ciclo de esforço e recompensa, ativando as vias de dopamina, o que garante uma probabilidade enorme de que ele repita esse mesmo nível de dedicação em projetos futuros. A ação foi testada, validada e ancorada por um resultado direto excelente. Agora, comparar esses 2 modelos revela uma das nossas maiores vantagens evolutivas. A aprendizagem direta, como a gente acabou de detalhar, exige que o indivíduo execute a ação, gaste energia e, claro, assuma os riscos do resultado. Mas a aprendizagem indireta, também chamada de vicariante, permite que o cérebro simplesmente pule a etapa do risco. Ela acontece de um jeito incrivelmente eficaz quando os colegas observam aquele funcionário ganhando um bônus. O cérebro de quem está só olhando roda uma simulação mental completa daquele cenário. Ao mapear o caminho do sucesso do outro, absorve-se a mesma lição sem precisar passar pelo esforço físico imediato ou pela experiência direta. É um atalho cognitivo muito poderoso que permite o aprendizado em massa dentro de qualquer grupo social. Mas, afinal de contas, o que exatamente é esse tal de reforço vicário e como ele atua? Para destrinchar isso, primeiro temos a aprendizagem observacional, que, por definição, é aprender observando sem reforço direto. Isso significa que as nossas capacidades de assimilar a linguagem, nossos costumes culturais ou até habilidades extremamente técnicas se formam primariamente só pela exposição contínua a modelos. Pensa bem, a gente não precisa receber um prêmio a cada sílaba que pronuncia certo na infância, né? A simples imersão na observação do ambiente já fornece todos os dados que a mente precisa para estruturar regras bem complexas de comportamento de forma totalmente autônoma. E isso não deixa de ser fascinante.
E o motor que dá tração para toda essa observação é justamente o reforço vicário, que consiste em aprender pelas consequências observadas nos outros. Voltando lá para o nosso cenário do escritório, aquele reconhecimento público entregue ao colega funciona como um verdadeiro mapa motivacional para a equipe. O ser humano não precisa literalmente colocar a mão no fogo para saber que queima. Da mesma forma, não precisa ganhar o troféu pessoalmente para entender quais atitudes são valorizadas na empresa. A mente analisa o sucesso alheio e já traça uma rota intencional para replicar aquelas ações, baseando-se única e exclusivamente no desfecho que acabou de testemunhar. E tudo isso nos traz ao último e essencial ponto do nosso tema: o papel da cognição. A aprendizagem envolve cognição? Com toda certeza. Um dos maiores legados de toda essa pesquisa foi justamente abrir a famosa caixa preta da mente humana. O behaviorismo mais rigoroso tratava o cérebro só como um receptor passivo de estímulos, ignorando completamente os pensamentos internos. Mas Bandura provou que, entre o estímulo do ambiente e a resposta comportamental, existe um universo inteiro de processamento cognitivo. O nosso cérebro não é uma câmera que só grava e reproduz sem critério. Existe interpretação, memória, previsão de cenários e, principalmente, uma avaliação contínua sobre a nossa própria capacidade de agir. Ou seja, estamos falando fundamentalmente de uma ação que é deliberada e consciente. Absorver comportamentos não é um reflexo no piloto automático ou um acidente. Exige 4 passos cognitivos muito bem definidos. Primeiro, é preciso prestar atenção no modelo. Segundo, tem que reter essa informação na memória a longo prazo. Terceiro, o indivíduo precisa ter a capacidade física e mental de reproduzir a ação. E, por fim, tem que existir motivação. E é bem nessa última etapa que rola aquele cálculo interno de risco versus recompensa. Quem observa avalia com cuidado as consequências, pondera e decide de forma 100% intencional incorporar ou descartar aquele padrão para o próprio futuro. É um cálculo interno riquíssimo e totalmente invisível ao olho nu. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica a provocação principal. Se todo comportamento pode ser aprendido pela observação, quem estamos observando agora? É uma questão fundamental para se levar adiante. Quando a gente entende que o nosso cérebro mapeia sem parar o sucesso e o fracasso dos outros para criar atalhos de sobrevivência e adaptação social, o peso das influências que a gente consome fica cristalino. A mídia, as lideranças, os nossos círculos de amizade, tudo isso molda silenciosamente as atitudes de uma sociedade inteira e prova todos os dias a magnitude invisível da aprendizagem observacional. Pensem nisso.